De volta com vocês, falando aqui agora sobre poluição sonora. Bora ver? Nesse quadro a gente tem o índice de decibéis, que é a forma que é utilizada para calcular o volume, a intensidade do barulho ou ruído. Lembrando que poluição sonora é o mesmo que ruído ou barulho. Então nós temos aqui menos de 60 decibéis. Exemplo de situação, conversação normal. Então, um ambiente tranquilo, onde ocorre uma conversa em volume baixo, vai estar aí abaixo de 60 decibéis. E nesse caso, quais são os males à saúde, hein? É tranquilo, sem qualquer mal à saúde. Quando a gente chega na faixa de 60 até 80 decibéis, um exemplo de situação seria o barulho de um secador de cabelo. Então, já dá para ter uma ideia, né? Isso causa estresse, insônia, irritação, mas ainda não causa dano nocivo à saúde. Dano à audição, ainda não. Quando fica acima de 80 decibéis, ou seja, mais de 80 decibéis, seria aí, por exemplo, o barulho de fogos de artifício. Isso sim causa danos nocivos à audição, ou seja, a audição é danificada. Eu quero mostrar para vocês agora uma tabela mais completa sobre esse índice de ruído, de barulho e o tempo de exposição ao ponto de realmente vir causar dano à audição, que é para vocês prestarem atenção e ficarem atentos nesses índices para responder as questões de prova que possivelmente venham cair. Perceberam que então, né? Mais de 80 já causa danos nocivos. Só que 85, por exemplo, onde começa aqui a nossa tabela, ó, 85, que é mais de 80, não é? 85 decibéis, para chegar a causar dano nocivo à audição, teria que ser numa exposição diária superior a 8 horas. Então tá aqui, ó, 85 decibéis é um nível de ruído, de barulho, que você pode ouvir por até 8 horas diárias, porque isso aqui, ó, exposição máxima, ó, diária, até 8 horas. Se passar disso, 80 decibéis já causa dano, 85 decibéis já causa dano imediato. No índice de 90 decibéis, esse tempo de exposição já cai pela metade. O máximo que você poderia ficar exposto ali diariamente por um índice de ruído de 90 decibéis seriam 4 horas. Viram como é que cai muito de uma vez só? Quando chega a 95 decibéis, esse tempo cai de novo pela metade, 2 horas. E assim vai. A cada 5 decibéis que aumenta-se nesse índice, o tempo cai pela metade. Tanto que um volume aí de 100 decibéis de ruído, o máximo que você poderia ficar exposto por dia é 1 hora. Passou disso, já causa dano nocivo. E aí vai, ó, 105 decibéis, 30 minutos, 110 decibéis, 15 minutos, 115 decibéis, 7 minutos, 120 decibéis, 3 minutinhos. É o máximo que você pode ficar exposto a um ruído de 120 decibéis. Agora presta atenção na informação aqui embaixo. Ó. Acima de 120 decibéis, ou seja, maior do que isso aqui, aí já não tem tolerância nenhuma, tá? Os danos à audição são imediatos. Ou seja, qualquer tempo que você ficar exposto a um ruído que tenha mais de 120 decibéis, os danos serão imediatos. E eles são irreversíveis, tá, gente? Uma vez que você perde ali aquela capacidade auditiva em razão da exposição ao ruído, isso não volta mais. Acima de 80, que está no slide anterior, ó, mais de 80 já causa danos nocivos. Até 80, dano nocivo ainda não causa. O que é dano nocivo, gente? Dano à audição mesmo. 85, por exemplo, já é acima de 80. Confere? E a gente tem aqui um tempo máximo para cada índice desse. Lembrando que até 120 decibéis ainda tem uma tolerânciazinha de 3 minutos. Se passar disso, aqui vai dar dano nocivo. Agora, acima de 120, meu querido, acima de 120, o dano é imediato. Não tem nem 3 minutos, é imediato. Ficou exposto a um dano de 120 decibéis, dano imediato é irreversível. Essa é uma tabela mais completa que eu trago aqui de forma inédita para vocês, com base no estudo, no texto que tem no nosso blog. Isso aqui ajuda muito. Preste bem atenção, principalmente você que é instrutor, para entender quais são os índices de ruídos e saber que acima de 80 causa dano, mas tem tolerância. Agora, acima de 120 não tem tolerância, o dano é imediato. Vamos falar aqui agora de tipos de combustíveis, né? Já que o problema todo é a queima do combustível, que gera aqueles
gases todos que nós vimos em slides anteriores. Nós temos como combustível hoje, basicamente, esses 4. O diesel, a gasolina, o etanol e o GNV. O etanol é o álcool automotivo, né, gente? E o GNV é o gás natural veicular. Não é gás de cozinha, é gás natural veicular, GNV. Desses 4, o que é mais poluente é o diesel. Tem maior capacidade de poluição. E o que tem menor capacidade de poluição, ou seja, polui o mínimo possível, é o GNV. Exatamente nessa ordem. O diesel em primeiro, deixa eu até mudar a cor da minha caneta aqui, vamos usar amarelo. O diesel é o primeiro, a gasolina é o segundo, o etanol é o terceiro e o GNV é o quarto nessa hierarquia aqui de quem polui mais. Sustentabilidade. Então, já que o diesel é tão violento assim, olha, opções, alternativas que a gente tem aí, ó. O biodiesel, que tem uma capacidade de poluição muito inferior ao do diesel. Esse diesel aqui, ele é um combustível originado de petróleo, combustível fóssil. A gasolina também é, mas o diesel é pior ainda. Agora, o biodiesel não, ele não é combustível fóssil. A capacidade de poluição dele é infinitamente inferior do que a do diesel. E o veículo elétrico, claro, né? Esse aqui não queima combustível nenhum. Então, no que diz respeito à queima de combustível, o elétrico seria o melhor cenário. Claro que estudiosos, técnicos, especialistas no ramo de poluição afirmam que se por um lado o veículo elétrico não polui queimando combustível, ele polui de outras formas que também agridem o meio ambiente. Mas aqui falando de combustível, que o alimenta, faz o veículo movimentar, não tenham dúvida que o elétrico é o melhor cenário aqui. Bora então falar do etanol. A matéria-prima utilizada para fabricar o etanol é a cana-de-açúcar. Todo mundo sabe disso, né? Mas é só a cana-de-açúcar, gente? Não. A cana-de-açúcar ela pode ser extraída de milho verde, batata doce, beterraba e tem outros, tá? Eucalipto também. Mas basicamente esses aqui, ó. Padrãozão do Brasil é a cana-de-açúcar. Mas lembre-se disso, que extrai-se etanol também do milho verde, batata doce e beterraba. Pode incluir eucalipto aí se você quiser também. Ele polui a metade se comparado à gasolina. Então, vejamos, entre gasolina e etanol, o etanol polui menos. Polui quanto menos, hein? A metade, 50%. Tá vendo esse produto aqui? Isso aqui, ó, vinhaça. Isso é um produto. Também conhecida por vinhoto ou restilo. Vinhaça é um produto que também é chamado de vinhoto e restilo. Produto não, isso aqui é um resíduo, tá? É um resíduo pastoso e mal cheiroso, resultante da fermentação da cana-de-açúcar para a obtenção do etanol. Para a fabricação do etanol. É altamente poluente e, se dispersado inadequadamente nos rios, devasta toda a sua fauna e flora. Guarde bem isso aqui, tá? Vinhaça, também chamada por vinhoto ou restilo, é o resíduo resultante da fermentação da cana-de-açúcar para a fabricação do etanol, que é o álcool automotivo. Guarde isso. Menos poluição. Dispositivos do veículo que contribuem para isso aqui. Menor poluição. Catalisador, canister, injeção eletrônica, silenciador e kit GNV. Nós vamos falar sobre cada um deles com maiores detalhes já no próximo slide. Mas guardem isso, tá? Catalisador, canister, injeção eletrônica, silenciador e kit GNV. O catalisador é um dispositivo que fica no escapamento do veículo. Qual que é a função, a finalidade do catalisador? Converter gases nocivos em gases menos nocivos. É possível que a gente até veja na prova, em algum lugar, alguma alternativa dizendo assim, o catalisador vai filtrar esses gases, tornando eles não nocivos. Não é bem assim, não. Ele não filtra, ele faz uma conversão, converte. E ele não elimina totalmente a nocividade desses gases, não. Então ele converte esses gases altamente nocivos, quer dizer, perigosos para a saúde, em gases menos nocivos, menos perigosos, na verdade, bem menos nocivo.
Isso é um dispositivo caro, tá? Ele é caro. Fica ali no escapamento do veículo. Não deve ser confundido com o silenciador ou silencioso, que é aquele abafador de ruído. Não deve. Esse aqui fica lá na saída do motor, que o motor já queima o combustível, joga ali para o escapamento, o catalisador faz essa conversão de gás nocivo para gás menos nocivo, e então ele é expelido ali no ar, no meio ambiente, prejudicando o mínimo possível a saúde humana e de outros seres vivos. O canister também é um dispositivo, só que não fica no escapamento do veículo. O canister fica junto ao tanque de combustíveis. Eu acho que vocês estão vendo aqui, né? O tanque de combustível. Olha o canister aqui, ó, anexado ao tanque de combustível. Aqui nós temos uma projeção maior, né? Jogar uma lupa no canister aqui, você vê ele maior aqui, ó. Qual que é a função do canister? O canister, ele absorve os vapores de combustível e devolve para o sistema de alimentação do veículo, não permitindo que esses vapores se dissipem no ar. Você já reparou como é que carro antigo dava um cheirão de gasolina? Pois é, os novos não dão, né? Por quê? Por causa do canister. Ele é um absorvente. Ele absorve esses vapores de combustível e devolve para o sistema de alimentação do carro, não permitindo que eles se dissipem no ar. Tem também a injeção eletrônica. Como é que a injeção eletrônica contribui para a diminuição da poluição ambiental? Muito simples. Os veículos têm uma tendência em se tornarem, a cada ano, a cada nova geração, mais eletrônicos. Qual era o sistema que tinha antes da injeção eletrônica? Era o sistema mecânico chamado de carburador. O que o carburador faz? É ele que faz a mistura do combustível com o ar para que ele seja queimado, para que o combustível seja queimado. Se você pensa que só vai gasolina lá para dentro do motor para queimar, não é assim, tá? Gasolina pura nem pega fogo, tem que ter ar. E a proporção de ar ela é até bem grande. Então o que acontece? Quando eu falo grande, por exemplo, na gasolina, são 15 partes de ar para cada parte de gasolina. Se fossem copos, por exemplo, vamos supor que é uma receita de bolo. Você joga lá 15 copos de ar e 1 copo de gasolina. O carburador, que era o sistema mecânico antigo, agora considerado antiquado, praticamente já não encontra isso mais em veículos, nem moto mais. Encontra em veículos antigos, os novos não. O carburador fazia essa mistura, mas para ele ter uma mistura perfeita, tinha que ser muito bem regulado, o mecânico ele tinha que ser bom e tinha que estar constantemente fazendo revisão daquilo, dessa regulagem. Consequentemente, o cara não fazia, o proprietário, né, não fazia essas revisões com tanta frequência e acabava que essa mistura de ar combustível começava a jogar mais combustível do que deveria. Em vez de ser 15 partes de ar para 1 de gasolina, e acabava passando 15 partes de ar para 2 de gasolina, 3 de gasolina, sacou? O que está acontecendo? Está queimando mais combustível. Se queima mais combustível, expele mais poluente no meio ambiente. A injeção eletrônica veio para resolver isso. Ela se autorregula, ela é toda eletrônica. Tem sensores no veículo que vão perceber qual é a mistura que está acontecendo ali. Então, em momento nenhum vai acontecer desse veículo passar 2, 3 copos de combustível para cada 15 de ar. Sacou? Então é isso. A injeção eletrônica ela tornou aquele serviço mecânico antiquado, que era feito manualmente por um mecânico, por sensores. Sensores são ali para perceber, eles são os percebedores, vamos dizer assim, né? Aquele dispositivo, eu ia falar pessoal, aquele dispositivo que está ali para perceber as coisas. No que ele começa a perceber ali que está passando combustível demais, ele já faz a regulagem e não permite que isso aconteça. Consequentemente, a gente tem veículos com maior economia, não é verdade? Mesmo veículos mais potentes, eles são bem mais econômicos do que os antigos. Consomem o mínimo do mínimo de combustível possível. E, consequentemente, se ele queima menos combustível, ele polui menos. Tem o silenciador. Esse também fica lá no escapamento, no mesmo lugar onde fica o catalisador, quer dizer, no mesmo sistema, né, que é no escapamento. O catalisador fica mais perto do motor e o silenciador já fica mais na ponta ali do cano de descarga do escapamento. O que o silenciador faz? Está na cara, né? O nome dele já diz, ó. Ele silencia, ele abafa o barulho, o ruído. Imagine, lá dentro do motor está acontecendo explosões para queimar o combustível. Essa explosão faz um barulho ensurdecedor. Eu não sei se já teve a oportunidade de ver um motor funcionar sem
o escapamento, sem o silenciador. Quando esse silenciador aqui começa a dar uns furinhos ali, já faz um barulhão horroroso, você já deve ter visto carro com silenciador furado, né? O abafador de ruído silencioso, o silenciador dele ali está furado. Tem gente que vai lá e solda, né? Cobre aquilo ali, ainda usa mais um tempo, o adequado é trocar, né? Isso aqui contribui com a poluição, com a diminuição da poluição o quê? Sonora, diminui o barulho, o ruído. Não é mesmo? Kit GNV. Olha, o kit GNV, que fica lá no porta-mala, nós temos aqui o cilindro de GNV e todo o mecanismo que vai fazer com que esse veículo passe a queimar gás natural veicular em algumas situações que você virar a chavinha. Você tem aqui no painel uma chavinha, virou essa chavinha, esse veículo passa a utilizar o GNV e não a gasolina ou etanol. O GNV ele é mais barato, o GNV polui menos, então por isso que ele colabora com a diminuição da poluição ambiental. Recomendações aí, guia do motorista sustentável. Desligar o motor nas paradas prolongadas. Cara, encostou o carro ali, vai ficar um tempo maior, desliga o motor. Ah, professor, um calor danado, eu quero manter o ar-condicionado ligado e nisso eu tenho que manter o motor ligado, né? Pois é, para o seu bem-estar pode até justificar, mas para o meio ambiente não. Abra as janelas do carro, tente estacionar em um lugar que tem sombra, debaixo de uma árvore ou num lugar coberto, para você não precisar de ficar com o motor ligado, até porque não é nem só uma questão ambiental, é uma questão também de economia, né? Porque haja din-din para segurar ainda mais no combustível, o preço que está, né? Então desliga o motor. Em relação a esse desligar aqui, uma curiosidade, uma evolução dos veículos. Duas coisas. Um veículo descendo uma ladeira, ele corta o combustível, a injeção de combustível. Como é que é, professor? Explique isso aí direito. Tem gente, pessoal mais antigo, né? Que colocava o carro na banguela, desengrena aí, bota no ponto morto. Aí, agora desliga o carro e deixa ele descer, porque desligado não vai queimar combustível. Pois é, o problema é que desligar o carro hoje, você fica sem freio e a direção trava, né? Fica sem freio por quê? Porque o pedal de freio depende de uma compressão dentro de uma cuíca de freio ali, que só é gerada essa compressão com o motor funcionando. Se você desliga o motor, 2, 3 bombeadas que você dá naquele freio ali, acabou. O freio fica duro e você não consegue mais parar o carro. E outro problema é que o volante trava. Então não dá para desligar o carro. Aí o cara o que faz? O pessoal continuou jogando no ponto morto, mas deixando o carro ligado. Tipo assim, no ponto morto eu não vou acelerar, ele vai gastar menos combustível, né? Engano seu. Hoje os veículos têm um sistema, acho que chama Cup Kurt, sigla em inglês, uma expressão em inglês, que significa corte total de combustível quando o veículo está numa descida, mas para isso ele precisa estar engrenado. Joga uma terceira, uma quarta, ainda que seja uma quinta marcha, dependendo da velocidade que você está descendo, e tudo que o carro sentiu que você não está acelerando e que o motor está segurando ali um pouco o carro, ele corta a injeção de combustível. Quando você faz isso com o veículo engrenado e deixa ele descer, a injeção de combustível é zero. O carro não gasta nada de combustível. Agora, se você joga no ponto morto, não. Ele tem um consumo mínimo de combustível, que é para manter o motor funcionando, na chamada famosa marcha lenta. Então, aprenda isso. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, abra o manual de instruções do seu carro e leia. Você vai ver que com o veículo engrenado descendo, a injeção de combustível é zero. Não está gastando nada. Agora, desengrenado, ele está gastando. A outra coisa que eu falei, que eu disse que também questão de desligar o veículo aqui, é que tem veículos que quando você fica imobilizado por mais do que 5 segundos, 3 segundos, depende da configuração do carro e do modelo, ele desliga o motor. Tem carros populares, tá? Carros populares. Por exemplo, chegou no semáforo, parou, no que você pisou no freio, ele desliga o motor. Você não precisa ligar a chave, não. Ele desliga o motor, parou de funcionar. Na hora que você não abriu, você tirou o pé do freio, acelerou e já liga de novo e vai embora. Além de ajudar a economizar combustível, é sustentável, polui menos. Outra coisa que pode ser feita é manter em dia a revisão e a manutenção do veículo. Não tenha dúvida, gente, um veículo com revisão em dia, ele vai ter sempre a melhor performance. E tendo a melhor performance, ele vai te entregar o máximo que ele pode, consumindo o mínimo. E se ele consome menos combustível, você polui menos. E gasta menos também com combustível, né? Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo. Isso aqui tem as recomendações do próprio manual do veículo, tá? Se você olhar no manual de fabricante do seu veículo, tem o tempo de vida útil do filtro de ar e óleo. Normalmente, todo veículo que eu tive até hoje, esse filtro de ar e de óleo é trocado a cada revisão, que normalmente acontece aí a cada 10 mil quilômetros ou a cada 12 meses, o que vier primeiro.
Também verificar o estado de conservação do escapamento. Lembrando que é lá no escapamento que está o catalisador, que faz aquela conversão de gás muito nocivo para gás menos nocivo. E é lá também que está o abafador de ruídos, né? O silenciador. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Uma das coisas que perturba muito é o pessoal arrancar o miolo do escapamento da motocicleta. Isso é uma adulteração de característica, tá? Isso entra aí como infração de trânsito, você vai ter problema, o veículo vai ficar retido, você não sai dali enquanto você não regularizar o problema. Então, escapamento aberto, fazendo barulho excessivo, aquele barulho estrondoso, arrancou o miolo ali do escapamento, isso é infração de trânsito, você liga nisso, não pode. Tem também aquela questão do equipamento de som. Tem gente que não tem som de carro, tem um trio elétrico, né? É Playboy. Playboy me perturba os outros, cara. Hoje a legislação de trânsito caracteriza como infração qualquer volume de som audível do lado externo do carro. Olha só, não tem mais aquele decibelímetro, aquele aparelhinho para medir a altura do som para saber se é infração, não. Não. Foi possível ouvir do lado de fora do carro, já é infração. Já dá multa, tá? Eu vou falar agora de órgãos ambientais. Partinha chata, né? Sempre tem aquela parte chata. Órgãos ambientais. IBAMA, CONAMA, CISNAMA e ISMA. E tem o FEAM também. Tem mais algum? Não. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. É o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. ISMA, Sistema Municipal de Meio Ambiente. FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Precisa decorar isso, professor? Não, precisa não. Na prova, costumo pedir para você marcar ali qual órgão que é ambiental, qual que não é. E aí tem um macete fantástico, né? Tio aqui é o mestre dos macetes. Os órgãos ambientais, eles sempre vão terminar com MA. 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 De quê? De meio ambiente, ó. MA. MA. Ou AM, né? Que é de ambiental. Aqui embaixo nós temos um AM. Então, MA é de meio ambiente e AM é de ambiental. Então, guarda isso. Está aqui, ó. Todo órgão ambiental, ele vai ter o MA de meio ambiente. Todo órgão. Pronto. Agora você já sabe. Caiu qualquer um deles lá, na sua prova de alternativas. Só procurar o que tem MA ou AM. Tem também o PROCONV. Isso aqui não é órgão não, tá, gente? PROCONV é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos automotores. Vamos lá, ó. PRO é de programa, CON de controle, VE, veicular. Programa de controle de quê? Está controlando o que esse programa? A poluição do ar. Causada por quem? Pelos veículos, ó, VE, veículos automotores. Está aqui o significado dele, ó. Programa de controle da poluição do ar causado por veículos automotores. Como é um programa, algum desses órgãos tem que ser responsável por ele. Qual que é? Esse bacana aqui, ó, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E também o IBAMA em alguns casos, tá? Qualquer um dos dois aqui cair na sua prova, você já sabe. O CONAMA normalmente é o que tem visto cair em prova. É o órgão, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, responsável por gerir esse PROCONV. Responsabilidade de quem? CONAMA ou IBAMA? Tá aqui, ó, confirmando, né? Eu joguei para lá, mas já antecipando aqui, ó, responsabilidade do CONAMA ou IBAMA. Produtos perigosos. Nós vamos falar aqui muito superficialmente sobre esses produtos perigosos, tá? Porque isso pode perguntar na sua prova também. Não vai aprofundar não, tá, gente? A pessoa, para ter um curso de produtos perigosos, é um curso de 50 horas aulas. Só o curso de produtos perigosos é 50 horas aulas. Nós vamos ver em um slidezinho, 2 minutinhos só. Os produtos perigosos, ele tem as suas classes. São 9 classes. Então, isso aqui é a primeira informação que você precisa guardar. Quantas são as classes dos produtos perigosos? 9. Precisa saber quais são as 9? Não. Cada classe é representada por um rótulo de risco. Conta aí para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada classe é representada por um rótulo de risco relacionado àquele produto. Não precisa saber quais são as classes: explosivo, corrosivo, oxidante, não precisa. Basta saber que são 9. O MOP, que é o MOPP, é a movimentação e operação de produtos perigosos. Ele é um curso especial. Hoje você vai ver na carteira do condutor, é assim, ó, curso de transporte ou condutor de transporte de produtos perigosos. Vai vir assim na carteira do cara, ó.
CTPP. CTPP, Condutor de Transporte de Produtos Perigosos. Então esse MOP é Movimentação de Produtos Perigosos, mas o curso mesmo é esse aqui, ó, CTPP. É esse aqui que vai vir na carteira do condutor. Na verdade, nem vem na carteira impressa mais não. Isso aqui agora vem no Renasce. Ah, na carteira do meu pai tem ainda, porque sim, tem alguns Detrans que ainda estão imprimindo aqui essa sigla do transporte de produtos perigosos no campo de observações da carteira. Mas já existe resolução do CONTRAN estabelecendo que isso aqui não deve mais constar na CNH, e sim nos sistemas. Registro Nacional de Carteira de Habilitação. O que mais que a gente precisa saber sobre os produtos perigosos? Que eles são identificados por esses painéis e rótulos de risco. Esse laranja, esse retangular de cor laranja, são os painéis de segurança. Tem isso escrito aqui? Tem. Está aqui, ó, painel de segurança. Ó, painel de segurança. Esse bacana aqui, ó, onde ele tem o número de risco, o risco subsidiário e o número que representa esse produto mundialmente, porque a ONU é Organização das Nações Unidas. Pronto, meu amigo, você sabe disso aí? Só isso aqui que eu não coloquei, né? Esses bacanas aqui são os rótulos, ó, rótulo de risco. A gente precisa saber que esses aqui chamam-se rótulos de risco. E tem também o painel de segurança, que é esse aqui. No caminhão a gente tem os dois, ó o rótulo de risco aqui, ó o painel de segurança aqui. Professor, por que na frente não tem o rótulo de risco? Porque o rótulo de risco na frente não é obrigatório. Já o painel de segurança tem que ter na frente, na traseira e nas laterais, tá vendo? Viu aqui? O painel de segurança em todos os lados, na frente e atrás. E o rótulo de risco não é obrigatório na frente. Precisa guardar que esse número aqui é o número de risco e que esse número de baixo é o número da ONU? Já vi perguntar em prova algumas vezes. Qual que é a vantagem de você, condutor, conhecer a identificação desses veículos? Porque você sabendo, você bateu o olho, você já sabe que está transportando um produto perigoso, você já sabe que não pode chegar ali, no caso de acidente, se aproximando de qualquer maneira. Eu falei que você não precisa decorar quais são cada classe dos riscos aqui, mas dentro do rótulo está escrito, tá, gente? Mas dentro do rótulo está escrito o produto. Esse aqui, por exemplo, ó, líquido inflamável, esse aqui, ó. Então, sabendo que produto que esse caminhão está transportando, você já sabe o cuidado que você tem que tomar. Bom, agora que nós já conhecemos esses produtos perigosos, deixa eu avançar aqui e falar de algumas infrações de trânsito comuns relacionadas aí a meio ambiente. Bora ver? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres, águas ou detritos. Professor, isso tem relação com o meio ambiente? Por incrível que pareça, tem, né? E quando fala sobre os pedestres, considere aí que você, não é que você está passando dentro de uma poça d'água, mas você está com a lata e arremessa no pedestre, por exemplo. Está usando o veículo arremessando no pedestre. Tá? Em uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, está lá no artigo 171. Que infração é essa, professor? É média. 4 pontos no prontuário, R$ 130 de multa para pagar. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Vejam bem, isso aqui é atirar sobre pedestres. Esse aqui é atirar ou abandonar na via. Artigo 172, é o próximo da sequência aqui, né? 171, agora 172. Infração média, 4 pontos, R$ 130 de multa para pagar. Usar a buzina de forma prolongada. Ou então sucessiva, né? Pip, 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 não pode. Ou então nos horários e locais proibidos, com áreas hospitalares, áreas escolares, templos religiosos, repartições públicas. Nessas áreas não pode. E horários, começa ali às 10 da noite, são 22 horas, até às 6 da manhã, não pode usar buzina de forma alguma. Artigo 227, uma infração leve, 3 pontos no prontuário, R$ 88 de multa para pagar. Mais um aí, usar equipamento de som com frequência acima do permitido. Qual que é a frequência hoje? É nenhuma. Qualquer volume audível do lado externo do veículo já é infração, já dá multa. Artigo 228, a infração aqui é grave, dá retenção, 5 pontos no prontuário, R$ 195 de multa para pagar, tá? Transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, o combustível ou o óleo. Isso aqui não é combustível que ele está transportando, não, tá? Isso aqui não é o óleo que ele está transportando, não. Quando fala derramando a carga, aí sim, se ele é um produto, ele está transportando óleo, se ele é um produto, né? Se ele é um caminhão que está transportando óleo, ele for derramando, e sim, a carga. Mas quando fala aqui combustível e óleo, não, é o próprio combustível do veículo que ele está usando, o próprio óleo lubrificante do veículo. Derramou ali para a via, artigo 231, a infração é gravíssima, da retenção, 7 pontos, R$ 293 de multa para pagar. É claro que aqui na tela nós temos apenas algumas, eu trouxe algumas mais comuns, porque não é o objetivo da gente também ficar decorando aí infrações de trânsito. Mas só para vocês virem, tem aqui as infrações relacionadas aí aos desrespeitos
de situações que prejudicam o meio ambiente, saber quais são e as possíveis punições. E para finalizar aqui a nossa matéria, nossa disciplina de meio ambiente, já entrar comentando aquelas 30 questões, vamos ver algumas ações sustentáveis que podem ser executadas pelo condutor ou proprietário do veículo. Mantenha o veículo sempre bem regulado. Ótimo. Evite acelerar desnecessariamente. Principalmente moto, né? O pessoal que está de moto para no semáforo e fica vamos. Se você não sabe, está gastando combustível, é dinheiro do seu bolso que está voando e poluição a mais que você está emitindo aí. Opte, sempre que possível, pelo transporte coletivo. Por que, professor? Por que optar em utilizar o transporte coletivo ajuda na diminuição do meio ambiente? Muito simples. Pensa comigo. Quantas pessoas um ônibus transporta? 50, 60? Se for no Rio de Janeiro, transporta até umas 200. Tô brincando. BH também, São Paulo também tá assim? Loucura, hein? Recife aí. Um trem, então, um metrô, carrega muito mais. O metrô ainda melhor ainda, porque é elétrico, né? O trem também nem queima combustível. Então vejam quantas pessoas que deixaram de tirar sua moto, seu carro da garagem e, consequentemente, é menos queima de combustível, menos poluição. Então, óbvio que usar o transporte coletivo é algo que colabora com a diminuição da poluição. Não queime lixo, tem nada a ver com trânsito, né, gente? Tem e não tem, né? Tem gente que tem um pneu lá velho, em vez dele dar para a borracharia descartar, e leva aquilo para casa. Ah, não, vou fazer um vaso de flor com isso, depois arrepende, vai tacar fogo naquilo. Não pode. Separe o lixo de maneira correta para reciclagem, no caso de pneu também, bateria do carro. Tem gente que descarta, gente, bateria de carro em qualquer lugar. Existe até uma lei hoje que obriga as fábricas não, né? As oficinas que fazem a substituição da bateria, só colocar uma bateria nova no seu carro se você deixar a velha lá. Porque ele tem que fazer o descarte adequado. Ele não pode jogar aquilo em qualquer lugar. Mas tem gente que acaba fazendo por si só. Ele vai lá, compra a bateria, traz, ele vai trocar e descarta aquela depois, antiga, aquela velha, em qualquer lugar. Joga no meio do mato, joga dentro do rio, mesmo no lixão. Não pode, tá? Tem que fazer a separação adequada do lixo aí para devida reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente, tá? Se você está vendo alguém ou alguma empresa, alguma pessoa adotando ali práticas que agridem ao meio ambiente, denuncie. Eu não sei aqui agora, prometo olhar para vocês, inclusive o editor aqui, se puder deixar na tela qual é o número de denúncia em caso de agressão ao meio ambiente. Eu conheço como número de denúncia o 181, que é o Disque Denúncia. Não sei se é o mesmo para caso ambiental. Não tenho certeza. E por fim, utilize moderadamente o som automotivo. Lembre-se, o seu gosto é seu gosto. Eu não sou obrigado a ouvir esse pancadão que você escuta aí, não. Ouça para você, cara. Não põe som para os outros ouvir, não. Não, que eu vou arrasar. Vou pegar todas as meninas agora com o som do carro lá nas alturas. Não pega não, tá? Vai por mim. Você vai gastar dinheiro e fazer papel de bobo aí. E acabou, gente. Aqui agora é entrar naquelas 30 questões. Eu vou começar comentando aqui, porque a gente já tem um tempinho de aula, mas depois a gente volta aí na sequência, comentando até o final delas. Vou começar aqui pela questão número 1. Atualmente, em nosso planeta, os principais meios de poluição do ar são... Quem são os principais meios, agentes poluidores? São as queimadas, são as residências, são os veículos automotores e as indústrias, ou são os pedestres? Lembra que eu falei com você, lá no iniciozinho da matéria de meio ambiente? Veículos automotores e indústria são os maiores agentes poluidores do ar atualmente. Aí alguém pode cair em dúvida assim, poxa, mas um veículo polui a mesma coisa que uma indústria? Não? Tem quantas indústrias na sua cidade? Tem quantos veículos? Entendeu? É o volume, é a quantidade de veículos que acaba equiparando ali a intensidade de poluição, assim como a indústria. Então não tenha dúvida, a resposta dessa questão número 1 é letra C. Residências poluem o ar? Polui sim. Tem gente que tem fogão de lenha em casa, ou mesmo outros, uma fritura que você fizer já está saindo ali resíduo, né, daquela fritura. Queimadas, então, obviamente, vai gerar aí muito CO2, que é aquele que engrossa aquele cobertor, né? C é a resposta da questão número 1. Questão número 2. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais, aí o quê? Reticências, o que ele engloba em seus estudos gerais? O homem, a natureza e os catalisadores. Olha, o homem, sim, ele está inserido no meio ambiente. A natureza, sim, mas catalisador não. Catalisador é um dispositivo que foi desenvolvido para
ajudar aqui no controle da emissão de poluentes, para então tentar poluir menos, claro. Mas não acho que seja essa a resposta, não. O homem ok, a natureza ok, os poluentes. O meio ambiente estuda os poluentes? Fiquei em dúvida. Deixa aqui. Ó, aqui foi, aqui eu estou em dúvida. O homem, as perspectivas teóricas, e ficou profundo agora, hein? As mutações da fauna são os animais. Estuda, gente. Será que o meio ambiente estuda aqui essas mutações, as mudanças que acontecem na fauna? O pessoal já lembrou logo de Darwin, né? As teorias de Darwin, que fala que a girafa tem o pescoço comprido porque ela precisou de esticar o pescoço para pegar as folhas no alto da árvore. Isso ao longo de alguns milhões de anos, né? Estuda assim. O meio ambiente estuda isso. Não sei. Talvez, mas essas perspectivas teóricas aqui que eu achei estranho. O homem, a natureza e os seus elementos. Seus de quem? Elementos desses dois, né? Natureza e do homem. Certamente da natureza aqui. Eu iria nessa, tá? Questãozinha vaga, bem confusa, mas eu iria nessa letra D. Tá aí, confirmada a letra D para nós. Questão número 3. Podemos afirmar que o tipo de motor mais comum utilizado nos veículos atuais é... Qual é? Tipo de motor mais comum. Boiei aqui agora, hein? Vamos ver nas alternativas aqui para ver o que o Detran vai nos dizer. Motor elétrico está entre os motores mais comuns? Concordo, não. Até existe motor elétrico aí, mas é o mais comum? Pega aí, de 10 carros, quantos que tem motor elétrico? Talvez nenhum, né? Vamos botar em 100, 1000 carros, você vai achar um com motor elétrico, talvez? Não, isso aqui não é. Motor a água, quem dera. Estou procurando esse carro com motor a água, né? Ainda não achei, não. Motor térmico. Sim, esse motor térmico é o motor que trabalha mediante calor, alta temperatura. Isso acontece porque ele queima combustível, seja o diesel, o etanol, a gasolina, o GNV, ele queima combustível. Então, ele é um motor térmico. Esse é o mais comum. Motor hidráulico, não. Motor hidráulico seria para outra finalidade. O hidráulico ali é uma forma de diminuir a força que o motor faz. Vou de letra C, lembrando que o motor térmico é aquele que trabalha mediante calor. Ele pode ser o motor que consome diesel, pode ser um motor que consome gasolina, pode ser um motor que consome etanol, pode ser um motor que consome GNV. Todos esses, tudo aqui é motor térmico, trabalha sob alta temperatura. Tá aí, confirmada a letra C para nós. Questão número 4. Ruído é um tipo de poluição o quê? Ruído é o quê, gente? Ruído é barulho. Isso aqui é uma poluição radioativa? Não, barulho vem de som. É uma poluição sonora. Estão comigo? Ruído é o mesmo que barulho? É um tipo de poluição sonora. Está aqui a resposta. Bora ver? Está aí. Letra C confirmada. A resposta da questão 4. Questão número 5. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, lembra que termina com MA, é o órgão ambiental. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios têm como principais preocupações a conservação e a segurança das estradas. CONAMA, órgão ambiental, a principal preocupação dele é cuidar da conservação e segurança das estradas? Não. Quem vai cuidar disso aqui é o DENIT, a NTT, o DR, o CONAMA não, está fora. A melhoria do fluxo de veículos nas vias urbanas. Só quer dizer que o CONAMA, órgão ambiental, está preocupado com a boa fluidez do trânsito, para o trânsito não ficar congestionando? Mais uma vez, não é o CONAMA que vai cuidar disso, não. Isso aqui é o órgão municipal, DENIT, NTT, DR. A fiscalização da produção de veículos. Será que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, vai preocupar em fiscalizar a produção, quer dizer, a fabricação de veículos? Ela até interfere, porque para você produzir um veículo hoje, qualquer modelo de veículo, você precisa de uma licença ambiental antes, com estudos comprovando que aquele veículo não agride o meio ambiente, muito pelo contrário. Existem acordos hoje entre as fabricantes e os órgãos ambientais que ao longo prazo eles vão fabricarem veículos que produzem menos poluição. Então eles interferem. Agora, fiscalizar a produção, não diretamente. Deixaria essa aqui em aberto.
Letra D, a defesa da saúde, sim. Meio ambiente preocupa com a saúde dos seres vivos, seres humanos. E também do meio ambiente, claro, isso aqui é a preocupação principal, né? Eu não tenho dúvida, entre C e D, eu vou de D, e eu acho que vocês estão comigo, não estão? Tá aí, resposta D, na questão número 5. Vou fazer o seguinte, nosso tempo aqui já está chegando no limite, para não correr o risco de eu ter que estourar, eu vou parar, e na próxima aula a gente volta comentando aí as outras 25 questões, até inteirar as 30 que eu faço em todo o módulo da matéria. Combinados? Espero você na próxima aula.